E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala de mais uma das estreias da temporada, talvez uma das que eu estava mais ansioso para essa temporada. Hoje a gente fala da estreia da misteriosa história, fantástica história de Vanitas no Carter, uma história de vampiros que se passa no século XIX, que tem todo um background muito interessante e que vem com uma proposta bastante misteriosa. O estúdio Bones é o estúdio que está a cargo de produzir Vanitas no Carter, né? O estúdio Bones ele é bastante popular por causa de algumas séries que fazem muito sucesso, como Boku no Hero Academia, Fullmetal Alchemist, algumas que vocês devem conhecer como Number 6, Skato, várias séries muito populares são do estúdio Bones, e agora a gente vê eles adaptando esse mangá de vampiros do Mochizuki Jun, que começou a ser publicado em 2015 e ainda está em publicação, e que ganhou essa adaptação belíssima nessa temporada. Esse primeiro episódio do anime ele é bastante introdutório, onde a gente vai ser apresentado a história, ao background, a antiga história que leva a gente a tudo que está acontecendo hoje, o universo que eles estão propondo pra gente, assim como os personagens, tá? Já uma coisa divertida sobre os personagens e sobre essa história é que ela tem um equilíbrio narrativo muito gostoso e muito divertido entre comédia, mistério, drama, ação, é tudo num equilíbrio muito sensato, muito bem escolhido, que deixa a obra muito gostosa. A própria abertura, ela te entrega uma coisa que parece não bater diretamente com o que a proposta inicial do anime tem, sabe? Quando tu lê a sinopse e tu cria uma expectativa, a abertura parece não bater com aquilo, mas é uma abertura tão gostosa, tão legal, e ela te deixa num clima tão gostoso pra assistir o episódio, que é uma das coisas mais incríveis pra mim. Também acho que de longe nessa temporada esse anime deve ser um dos que mais deve agradar a galera do Fujoshi, porque ele tem um potencial de chip incrível entre os protagonistas, e o próprio anime, a própria história, né, todo o desenvolvimento ele propõe, ele traz isso pra gente constantemente, tá? Você só precisa assistir o episódio pra ver como isso é totalmente inegável. A própria abertura já traz essa proposta pra gente, sabe? A relação deles já traz essa proposta, esse potencial de chip muito intenso. Ele me trouxe uma vibe, uma pegada muito semelhante a Full Go Cage, né? Balance Unlimited. Me trouxe uma pegada muito parecida com esse anime e eu achei muito interessante, muito divertido, né? Porque deixou a imaginação trabalhar muito além do que o anime tá propondo. A gente conhece então o Noé, que é um vampiro que tá viajando pra Paris em busca do Vanitas. O Vanitas é um grimório que reza a lenda entre os vampiros. Ele foi um livro criado por um vampiro que foi banido do seu grupo porque ele nasceu sob a lua cheia azul, enquanto todos os outros tinham nascido sob a lua cheia vermelha. Então eles acreditavam que ele podia ser um mau agouro e decidiram banir ele. Então, segundo a lenda dos vampiros, ele jurou que criaria esse livro e que um dia usariam este livro para acabar com todos os vampiros, com todas as espécies deles. Em meio a uma confusão, então, durante a ida a Paris, o Noé, ele vai acabar se envolvendo com uma mulher que é vampira. Ela vai acabar se rebelando, uma vampira que não tem controle sobre o que está acontecendo com ela e muito poderosa. Eles então são interrompidos pelo Vanitas. O Vanitas é um médico que, apesar da aparência, das habilidades dele, ele é humano e ele tá junto, ele tá segurando o Grimório de Vanitas, né? Aquele livro que esse antigo vampiro azul criou, e ele usa este livro então não para aniquilar todos os vampiros, mas sim para curar eles. A gente vai entender o que tá acontecendo com essa mulher, com essa vampira, por que ela tá descontrolada, né? Uma espécie de doença que tá acontecendo com ela, e ele vai aparecer então, ele tá ali para ajudar a curar os vampiros, para ajudar a lidar com uma espécie de praga que parece estar se espalhando. Então, sob muita pressão, o Noé vai acabar se juntando ao Vanitas nessa jornada, onde ele busca encontrar vampiros que estejam passando por problemas semelhantes e ajudar eles com o Grimório de Vanitas. Deixa eu te dizer que o fechamento do anime, ele é bastante curioso, misterioso, dramático, porque a gente tem a perspectiva do Noé e ele tá falando sobre o futuro, sobre o que acontece entre eles, sobre a jornada deles depois, e também abre uma proposta
proposta pra gente de que ele venha a acabar, ele mesmo venha a matar o Vanitas depois. Isso é bem estranho, né? É bem controverso ao que o primeiro episódio propôs, mas deixa esse ar misterioso e eu acho que é uma pegada excelente na história, no episódio, pra abrir, né, a nossa curiosidade, pra fermentar a nossa curiosidade e fazer com que a gente acompanhe os próximos episódios. Vanitas no Carter, pra mim, é um apanhado de coisas bem feitas na estreia dele. Primeiro, narrativamente, como eu já vinha falando no começo desse vídeo, eu acho que ele tem escolhas muito inteligentes no seu timing, assim. Ele consegue inserir um alívio cômico muito intenso, porque, como eu disse, a parte de comédia da coisa é muito mais forte do que eu achei, né, quando eu vi a sinopse do anime e tudo mais. E ele usa essa comédia, esse drama, esse mistério da história toda, né, desse background também, pra construir uma relação divertida e intensa entre os dois protagonistas desde o primeiro episódio. Ela é divertida por causa das personalidades deles, que são meio distintas, né, por causa das suas personalidades de forma isoladas, porque elas são divertidas de forma isolada. Um deles mais misterioso, porém meio chato, meio até desastrado. Outro deles um pouco mais gentil, né, mais, como é que eu vou dizer, mais iluminado, porém no fundo ele que é o vampiro, ele que é a criatura das trevas. E junto a isso, a essas personalidades, a gente tem as interações deles, que acabam fazendo essas personalidades entrarem em conflito diversas vezes. O anime abusa de recursos visuais para colocar tudo isso funcionando durante o episódio. Então, né, a gente tem essa quebra de paradigmas, vamos dizer, quebra de clichê entre os personagens, né, pela personalidade deles e o que eles apresentam fisicamente. O cara que é sombrio e misterioso, na real, mais bobalhão. O cara que é mais gentil e tranquilo, na verdade, é a criatura das trevas. Toda a parte divertida tá nisso, tá na questão visual. Eles usam alguns momentos, algumas cenas onde os personagens são caracterizados no formato chibi, né? Aquele personagem, aquele mais arredondado, pequenininho, fofinho, pra criar algumas dessas interações, pra poder deixar essas emoções mais intensas na parte da comédia. Toda a parte dramática e mais sombria do anime também é abusado da animação e dos recursos visuais. A gente tem como exemplo a primeira menina que eles salvam, assim, ela meio que migra de um momento mais iluminado para um momento mais obscuro. A gente vê isso acontecer, a gente acompanha esse momento. As caracterizações de poderes, de expressões dela refletem muito disso. E daí a gente tem outros recursos visuais que vão deixando a coisa cada vez mais linda. Quadros que são maravilhosos, assim. O quadro do Vanitas usando o Grimório em algum momento, o Noah vendo aquilo, né? A gente observa como o Grimório funciona em todo o seu momento, então tem uma mescla de tons de preto e azul que são cenas lindas. As cenas de luta também, toda a animação do episódio ela é bem fluida, mas as cenas de luta elas são muito boas, sem precisarem de grandes cenas de impacto, golpes muito elaborados, né? Uma cena muito coreografada. Não, as cenas de luta, as cenas de ação, elas até são bastante simples, mas elas são muito bem feitas. Tem um momento que eu gosto muito da escolha, que a gente acaba tendo uma visão panorâmica da luta e toda sombreada, né? Toda em preto, o que é muito legal, o que dá um ar mais intenso à batalha sem precisar criar, né, cenas de impacto muito pesadas, que eu acho que não combinariam tão bem com o anime, com a proposta dele, porque ele é um anime visualmente bonito, ele é um anime visualmente atraente, assim. O fato de ser bonito, de ter cenas bonitas, ele é muito mais atraente do que ter uma cena de luta muito bem coreografada. E claro, a gente não deixa de lado os cenários, a ambientação e o chart design, que são coisas deslumbrantes. O chart design, como eu já falei, né, ele consegue contribuir e construir muito bem o que propõe da personalidade dos protagonistas, então traz pra gente, né, dando esse equilíbrio entre o que ele sugere, o que eles realmente são, e consegue brincar com isso ao longo da obra, e ao mesmo tempo traz pra gente dois protagonistas de presença muito forte, muito bonitos, enquanto os outros personagens têm um design bastante simplista, ficam bastante em segundo plano, assim, o foco é muito claro, o trabalho de ambientação e cenários é deslumbrante, eles abusam bastante da gente tá falando de
Paris no século XIX, então eles abusam de grandes construções elaboradas, com uma pegada mais histórica, né, mais antiga, muitas luzes, uma visão panorâmica sempre, tudo é muito bonito nesse aspecto e eles abusam disso em diversos momentos pra gente, tanto nas estruturas, nas coisas que eles estão vendo, quanto nas cenas de luta, no jogo de câmera que eles fazem às vezes. É uma coisa assim realmente de encher os olhos, é muito agradável. A trilha sonora funciona bem também, é bem divertida, bem gostosa, combina bem com as cenas. Eu me diverti muito com o primeiro episódio, assim, ó, e por enquanto foi a estreia que eu mais gostei. Eu tô muito animado, eu me diverti demais assistindo ela, demais, assim, ó, fiquei completamente envolvido, me apaixonei pelos dois protagonistas, eu tô perdido, assim, eu não sei o que eu faço, mas eles também seriam um casal perfeito, porque é impossível não shippar eles, tá? A obra te propõe isso, a obra te traz isso, ela quer que tu shippe, porque eles têm uma relação muito divertida e muito intensa, assim, ó, dá pra ver que eles vão criar algo muito forte em volta disso, deve ser muito divertido, assim. Se você já assistiu a estreia de Vanitas no Carter, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, da minha opinião, deixa o like se gostou do vídeo, se é novo por aqui, se inscreve, me segue nas redes sociais, sou @gutunu no Twitter e no Instagram, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!